Pergunta 594. Tem os animais alguma linguagem? Resposta. Se vos referir a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas que imaginais. Mas a linguagem de que dispõe é restrita às suas necessidades. Como restritas também são as ideias que podem ter. Então, cada animal, eles se comunicam por sons, que é um dos sentidos, pelo olfato, pela visão. Alguns animais têm cores diferentes para se comunicar, né, pelo tamanho. Então, existem várias formas dos animais se comunicar. Então, tem uns que se comunicam pelo ultrassom, tem outros que se comunicam pelo infrassom, tem outros que se comunicam pelo som. Então, tem várias formas de se comunicar. E eles estabelecem relações entre eles. Então, quem vai ser o líder? Eles sabem, a programação deles mostra quem vai ser o líder. Então, tudo isso faz parte da linguagem que eles utilizam, não uma linguagem como nós utilizamos. Nós temos a linguagem da forma de falar. Temos outras linguagens, né? Por exemplo, as palavras é uma linguagem. A matemática é uma linguagem. Computador tem linguagem. Cada um, você lê no idioma que você aprendeu, que você pode aprender. Os animais já têm ali as suas formas de se comunicarem. Então, eles não estão totalmente isolados uns dos outros, né? Mesmo porque seria estranho, né? Os animais isolados uns dos outros, obrando pela força das coisas. Não, os animais vivem em clãs, os animais vivem em sociedades. Então, cada um deles, de acordo com as características que lhes são próprias. Não tem nada de anormal nisso. Pergunta 594A. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parecem que nenhuma linguagem usa, não? Mas só porque ele não tem voz, né? Aquilo que nós falamos. Ele pode se comunicar pelo som, mas pode se comunicar também pelos feromônios, pode se comunicar pelos odores, pode se comunicar visualmente, pode se comunicar por vibrações, né? Por exemplo, alguns répteis, eles vibram quando querem acasalar, etc. Então, né, tem não sei quantas possibilidades. Resposta. Compreendem-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós outros homens, só dispondes da palavra? E os mudos? Facultada-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem, porém a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que ao homem é perceptível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Então, cada um, por exemplo, não está na programação criar o código Morse. Alguém criou o código Morse. Tem a linguagem, né? Por exemplo, as pessoas, o Esperanto. O Esperanto é a linguagem do futuro, né? Só esqueceram de avisar o Google, a inteligência artificial, etc., né? Então a informática, a ciência vai passar por cima de todas essas linguagens artificiais, mas é uma linguagem criada pelo homem, com objetivos legais, só que já ficou ultrapassado, né? Então
é um processo que a gente vai seguir até poder se comunicar apenas pelo pensamento. Comentários de Kardec. Efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante que lhes permita receber sinais que mutualmente façam. Alguns animais conseguem enxergar o infravermelho, outros ultravioleta e assim vai. Tem uma gama de percepção maior. Podem ser também que tenham na água um veículo próprio da transmissão das vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não falecem os meios de se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada. Estamos aqui falando dos espíritos elevados. Os de terceira ordem já tem dificuldade, já não entende como é que ele consegue, então ele balbucia, ele se comunica pelo pensamento, mas balbucia a palavra. E se perguntar para ele, ele vai falar que se comunica pela palavra e em português, com sotaque nordestino. Tem isso também, né? Mas são espíritos de terceira ordem que tomam efeito pela causa, etc, etc.